mais de 500 anos, os colonizadores chegaram neste trecho, às margens da Baía de Todos os Santos, e encontraram este rio. Os navegadores decidiram subir o rio, avançar, remar contra o curso d'água e descobrir o que tinha lá na frente. Foi assim que percorreram o Paraguaçu. Para os colonizadores era um enigma, para os índios da época um lugar de reverência e respeito. Em Tupi-Guarani, Paraguaçu significa o grande rio, tão extenso que hoje mata a sede de mais de 6 milhões de pessoas. Nossa expedição vai passar por lugares deslumbrantes, paisagens exuberantes. No caminho, as obras do homem e as obras da natureza. A nossa tripulação é formada pelo cinegrafista Miro Filho, o piloto Guilherme Marques. A equipe de apoio tem Gabriel Rezende e o assistente Ibson Araújo. A bordo da expedição, vamos acompanhar o trabalho do fotógrafo Rui Rezende, especialista em fotografia de natureza e aérea. O Rio Paraguaçu ele é fantástico, tem a Chapada Diamantina, então a ideia é a gente mostrar os afluentes que derramam as águas nesse rio e traz aqui para a Baía de Todos os Santos. Você faz sua parte e deixa que o universo faz a parte dele. Enquanto parte da equipe segue por terra, nós vamos pelo alto. De onde vem a água que a gente bebe, por onde ela passa, como influencia na vida das pessoas. É para responder a essas e outras perguntas que a gente convida você por esse passeio pelo maior rio genuinamente baiano e seus afluentes, com uma vista privilegiada. Da foz até a nascente são quase 600 quilômetros. É assim que o rio corta o estado, passa por 23 municípios e atinge outros 63 através dos afluentes. O rio se divide em trechos identificados pela altitude: Baixo, Médio e Alto Paraguaçu. Começamos a nossa expedição pelo estuário, a transição entre a Baía e a Foz do Rio. Nesta parte do recôncavo baiano, o Paraguaçu se prolonga pela Mata Atlântica. À nossa frente, cenários turísticos, como a ilha de Monte Cristo. Históricos, com igrejas seculares. Entre os municípios de Cachoeira, Salbar e Maragogipe, o rio segue protegido na reserva extrativista da Baía do Iguape. É um espaço para contemplar a beleza dos manguezais. Barquinhos à vela são frequentes por aqui, assim como os antigos saveiros. O trecho mais longo e navegável do Baixo Paraguaçu tem 46 quilômetros e passa por dezenas de pequenos povoados. Eis que surge à nossa frente Cachoeira e São Félix, cidades irmãs, divididas e unidas pelo rio. A antiga vila de Cachoeira virou cidade no século XIX por decreto imperial. Cachoeira, na época da colônia, era considerada a capital do sertão. E para poder penetrar o sertão, partia-se de Cachoeira, margeando o rio Paraguaçu. Os tropeiros, os sertanistas, os bandeirantes, eles desbravavam essa região a partir do rio Paraguaçu. Neste cenário, o Paraguaçu foi palco de batalhas pela independência do Brasil na Bahia. Ao longo do tempo, foram erguidas neste trecho 3 pontes. Na mais antiga, a Dom Pedro II, uma estrutura com 365 metros de ferro e madeira, forma um dos cartões postais mais antigos do recôncavo. À frente, imponente, nos deparamos com a Pedra do Cavalo. Erguida sob rochas, a barragem e usina hidrelétrica tem 120 metros de altura. No alto, o reservatório forma um lago com capacidade para 5 bilhões de metros cúbicos de água.
A nossa equipe conseguiu autorização para chegar até aqui. Nós estamos na parte mais alta da barragem de Pedra do Cavalo. É uma área de acesso restrito, mas nós viemos aqui para mostrar para você uma situação bem interessante que mostra exatamente a diferença do nível antes da barragem e depois da barragem. Aqui à minha direita está o reservatório, onde a água fica acumulada, 120 metros de profundidade, muita água, nível bem alto. E logo aqui à esquerda, olha só, basta a gente andar um pouquinho aqui para a esquerda, vou chamar Miro Filho, nosso cinegrafista, para acompanhar a gente aqui. Basta a gente andar um pouco, alguns passos, 20 metros mais ou menos a gente anda aqui e a gente chega na parte da esquerda, a parte da jusante. Lá embaixo está o rio seguindo seu curso. É daqui que saem mais de 60% da água que abastece Salvador e a região metropolitana. A principal função da barragem de Pedra do Cavalo, na verdade, é garantir o abastecimento humano. A geração de energia ela é gerada quando há disponibilidade de água, quando nós chamamos de disponibilidade hídrica. O lago se espalha por 186 quilômetros quadrados. Nele, as águas deitaram sobre as margens antissecas, cobriram serras, fizeram surgir novos contornos naturais e ilhas permanentes. Nós estamos passando agora pela região do Baixo Paraguaçu e daqui a gente consegue ver como ele ainda é muito importante para as comunidades que dependem da navegação. Atravessar o rio é uma rotina para os balseiros. Em muitos pontos, esta é a única forma de ligação entre pequenas comunidades. Algumas balsas são movidas à força braçal. Às vezes dói assim o nervo um pouco quando vai puxar sozinho. Mas quando está no meio do grupo, a gente já sabe como é que um puxa mais um pouco, outro puxa mais leve. Já no Médio Paraguaçu, fomos até o município de Itaité para ver de perto a outra grande barragem, a Bandeira de Melo. Ela foi erguida para regular o abastecimento de água ao longo do curso do rio. Quem chega aqui perto da barragem fica ouvindo esse barulhinho d'água correndo ali o tempo todo. E é um barulho muito agradável, que tranquiliza. Quando ela está cheia aqui, fica uma coisa mais linda aqui, né? Vem muita gente de fora visitar a nossa comunidade aqui. Ao redor da barragem, um espelho d'água serve de área de pouso para aves, manancial de apoio para as cabras. É nestas águas que Cassiano mergulha para pescar com arpão. Aqui é bom todo para pescar. A pessoa saber procurar os cantos certos de mergulhar aí, pega peixe. A outra grande barragem fica entre os municípios de Mucugê e Ibicoara, a quase 1.000 metros de altitude. É a barragem do Apertado. O reservatório tem 25 quilômetros de extensão, mas nos últimos anos o nível tem permanecido baixo. Se o rio estivesse no nível mais alto, esta cena aqui seria impossível. Isso porque este ponto onde nós estamos, na barragem do Apertado, estaria submerso e toda esta ilha aqui estaria coberta. O nível está muito baixo e a água não chega ali, no ponto mais alto, há muito tempo. Logo depois das barragens, o rio segue de forma lenta, se encaixa em pequenos veios, desliza entre as pedras, se prolonga por filetes, trilha novos caminhos e desenha outros relevos. Ao longo do curso, o Paraguaçu abriga enseadas, abraça ilhas de todos os tamanhos. É o Paraguaçu da diversidade geográfica, lar das restingas e de diversos biomas, da Mata Atlântica à Caatinga. Rio de várias faces. Se no baixo curso ele se exibe largo e profundo, no alto e médio se estende no emaranhado de corredores estreitos que se entrelaçam na paisagem. É um mosaico que corre em uma só direção e sempre atrai mais gente para suas margens. Veja só este trecho entre os municípios de Rafael Jambeiro e Santa Terezinha. É a linha do rio que guia o desenvolvimento do povoado. Ele cresce ao lado do entroncamento entre duas rodovias federais.
O povoado Paraguaçu se transformou em ponto de apoio na passagem. Muitas cidades da região surgiram assim, influenciadas pelo rio. A história dessas cidades é praticamente a história do rio, porque o desenvolvimento ele veio do litoral para o sertão, cheio de histórias, mitos, lendas, todo a margem do rio. A nossa expedição segue em direção à nascente do Grande Rio. A sudoeste, atravessamos a cadeia de montanhas do Sincorá até a zona rural do município de Barra da Estiva. Na fazenda Berço do Paraguaçu, a expedição é recebida pelo proprietário Admo Marcelo e logo seguimos andando pela mata. Finalmente nós chegamos nessa área de mata fechada. Como vocês podem ver aqui embaixo, é uma espécie de brejo e não é à toa. A região onde está essa fazenda se chama Brejão e não é por acaso, faz muito sentido, porque veja só, quando a gente olha aqui no chão, a água ela vai minando do solo e tem vários minadouros como este aqui. E essa aqui é uma das principais nascentes do rio Paraguaçu. Olha só. É daqui que sai a água que a gente bebe. São vários pontos que aqui tem, né? Que a gente realmente está aqui minando. A gente está aqui, mina para todo lado. Ela consegue brotar debaixo da terra, onde a gente nem vê, nem consegue ver. E olha só, a água bem fresquinha, fria na verdade. E limpa. Privilégio esse, gente. Beber água do Paraguaçu assim na fonte, hein? Muito bom. A área está preservada desde que Admo comprou a fazenda há 15 anos. Parou de cultivar café nas margens do rio e passou a plantar árvores nativas. O último plantio que teve aqui foram quase 4.000 árvores. A gente não desmatar e guardar esse patrimônio que é de todos nós. Preservar o meio ambiente é um desafio para todos que vivem ou trabalham na bacia do Paraguaçu. E tem voluntários em ação preservando o rio. Encontramos esta turma do projeto Águas do Paraguaçu plantando árvores nas margens. Mudas que são mais de brejo, né? Que são a leiteira, a quaresmeira, o cedro, né? A imbaúba, que ela já é bem nativa daqui da região. O projeto é uma iniciativa do Ministério Público com a Fundação José Silveira e executado pelo Instituto de Permacultura, uma associação não governamental. Entre os voluntários estão os brigadistas do assentamento Diamantino Rodelino Nunes de Itaitê. A gente trabalha com esse fundamento de recuperar áreas. É muito importante a gente estar junto com o pessoal aí no projeto. Garantir a revegetação das margens do rio é fundamental pelo seguinte: você vai proteger as margens, vai garantir que esse rio tenha maior integridade e, consequentemente, vai conservar mais a água. A ação já dura 5 anos e tem muitos moradores da região abraçando a ideia. São pessoas como o seu Jairo. O agricultor já perdeu as contas de quantas árvores de espécies nativas plantou nos últimos anos. Produtor de café, ele reservou a parte mais nobre das terras para a preservação ecológica. Teve gente aqui que falou: ó, Jairo, você é um burro. Como é que você pega a melhor terra que tu tem para dar um reflorestamento? Eu falei: eu sou um burro, mas sou um burro inteligente. Se nós não fizéssemos isto, daqui um dia acaba tudo, não acaba? Acaba. Na fazenda de seu Jairo, toda a margem do rio está coberta e protegida pela mata. Fonte específica de vida para o ser humano, né? Nos próximos blocos, vamos passear pelo Pantanal da Chapada. Fazer um mergulho pelas águas cristalinas do Poço Azul. E ver de perto a agricultura que brota estimulada pelo Grande Rio. A nossa expedição logo cedo pega a estrada, embarca, levanta voo.
No nosso percurso, água em longas quedas ou em intensos pingos de chuva. Chuva sempre muito esperada na Chapada Diamantina. Nesse momento a gente está enfrentando um pouco de chuva aqui no voo, a gente fica torcendo para que essa chuva chegue na cabeceira do rio e aumente o nível do rio Paraguaçu. O Paraguaçu mata a sede e alimenta. Em muitos trechos, o rio espelha um oásis no sertão. São os projetos da agropecuária. Na fazenda Ibicoara, as plantações de banana e café aos pés da Serra do Sincorá reúnem dezenas de pequenas fazendas de agricultura familiar. O rio também irriga as plantações dos agricultores que cultivam batata, tomate, café e outras frutas na Chapada Diamantina. A maioria se concentra em Ibicoara e Mucugê. É daqui que saem alimentos para várias partes do mundo. A perder de vista, os pivôs de irrigação formam coxas com estampas circulares na paisagem. A pecuária também ganha força às margens do rio. Em Boa Vista do Tupim, é o Paraguaçu que mantém verde as hortas e os pomares do assentamento Crispim. Os agricultores familiares plantam de tudo. A gente produz hortaliças, são diversos tipos de hortaliças que produz. Produz a banana, manga, coco, empinho. Uma bênção de Deus, né? Se não fosse o rio, a gente não ia conseguir isso aqui, né não? E tem muito mais. Depois de sobrevoarmos vários quilômetros em meio a áreas marcadas pela seca, onde o verde sobrevive apenas às margens do rio, chegamos em um corredor agrícola que impressiona. Pomares retangulares de frutas formam um tabuleiro a perder de vista. E os círculos de irrigação se destacam a longa distância. É o Paraguaçu da geometria. Nesse momento nós estamos passando pela região que fica entre Itaberaba e Iaçu. E nessa área aqui, um dos destaques é o Vale do Feno. E a gente vai descer para conferir lá de perto. No Vale do Feno, o rio corre tranquilo na fazenda Itaguaçu. O cenário é contemplativo. É nesta fazenda que Renato mantém a criação de gado e o cultivo de feno para a ração animal. A irrigação permite a produção durante todo o ano e a contratação permanente de 26 funcionários. A gente se sente muito gratificado de conseguir fazer isso aqui, que você chega numa região que ninguém acredita, né? Você começa a fazer e aí começa a produzir, gerar emprego, né? Ajudar o pessoal, que isso é importantíssimo. A agricultura no Vale do Feno movimenta a economia de toda a região. Gera tantos empregos que nesta outra fazenda de frutas, ônibus são usados para cruzar as plantações, levando os trabalhadores para a lavoura. E como se não bastasse a beleza e o progresso gerado pelo feno aqui nesta região, tem outros produtores cultivando outros alimentos também. Que tal produzir cacau em plena caatinga? No Vale do Feno, isso é possível graças ao rio. Nixon já plantou quase 10 hectares nesta fazenda em Iaçu. Eu não tenho a menor dúvida. Cacau em Iaçu é uma grande realidade. Hoje, rio é vida, né? Rio, você, através da irrigação, você produz muito. A piscicultura também é marcante. Os tanques de criação de peixes se espalham principalmente pelo Baixo e Médio Paraguaçu, onde as temperaturas são consideradas ideais para a atividade. Também encontramos muitas comunidades ribeirinhas neste outro trecho, entre Cabaceiras do Paraguaçu e Castro Alves. O Rio Paraguaçu é um cenário de muitas histórias. Tem gente que considera ele muito mais do que um rio. É o que vamos ver em Marcionílio Souza, cidade com 10 mil habitantes. Paralela ao rio, a antiga linha férrea de passageiros hoje é usada apenas pelos trens de carga. Encontramos a região marcada por uma longa estiagem. Mas às margens do Paraguaçu, o retrato é bem diferente.
Nesta parte da zona rural, onde se chega de barco, é o rio que salva a lavoura, permite a criação de pequenos animais e a atividade pesqueira. Nesse trecho aqui, a água do Paraguaçu continua descendo, tranquila, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro deslizando aqui nessas águas. E só nesse trecho onde nós estamos agora, num percurso aqui de 500 metros, o rio Paraguaçu serve de sustento para 20 famílias. Dá para viver tranquilo. Graças a Deus. Maria Aline cresceu aqui e hoje é presidente da Associação de Pescadores. O rio é nosso tudo, é nossa casa, na verdade. O rio Paraguaçu é de onde a gente tira o nosso sustento, né? Hoje eu sou pescadora e pedagoga, mais pedagoga por causa do peixe, de onde foi que eu tirei o meu sustento para pagar uma universidade. Nas margens, o fenômeno natural das águas. Ao longo do ano, o rio Paraguaçu se comporta de forma diferente. Nesse momento em que nós estamos fazendo essa gravação aqui, nesse trecho, entre as cidades de Marcionílio Souza e Boa Vista do Tupim, o nível do rio está 5 metros abaixo do nível mais alto dele. Para vocês terem uma ideia, se estivesse na cheia, a água estaria bem acima do meu corpo. Mas a natureza é sábia. Tudo tem seu tempo. É exatamente nesse período aqui que a margem está seca que seu Eliseu Adamastor aproveita para manter a horta com verduras. Quiabo, andu, hortaliças, amendoim, filhos de um pai generoso. É aqui que é meu pai e minha mãe. É quem me dá o sustento de vez em quando. Por isso que eu falo, Paraguaçu para mim é tudo. No próximo bloco tem aventura, lazer e turismo sobre as águas dos afluentes do Paraguaçu. Vamos ver o Maribus, o Pantanal da Bahia, e um mergulho pelas águas cristalinas do Poço Azul. Depois de brotar tímido, o rio começa a ganhar forma. Os leitos ficam mais densos, as poças mais frequentes, sinuosas, contínuas. Aí o rio se agiganta, cresce, graças aos afluentes, uma rede de pequenos rios que engrossa o volume de água e torna a bacia do Paraguaçu ainda mais exuberante. Em muitos trechos, a bacia é lugar de lazer, turismo e beleza. No coração da Bahia, um dos afluentes, o Rio Preto, se prolonga 10 quilômetros dentro do Vale do Pati, cercado por paredões rochosos. Aqui, caravanas de antigos tropeiros marcam a paisagem. Eles ainda usam mulas para atravessar o vale. Refazem nos dias de hoje a rota dos antigos bandeirantes e sertanistas. Desde pequeno, eu junto com meu pai, que fui criado com a tropa. Então eu me sinto demais, sabe? Eu não tenho nem como dizer, porque é uma coisa tão boa que quando eu fico 8 dias sem fazer, eu sinto falta. Deixamos os tropeiros seguirem caminho. E cruzamos as serras dos Gerais para atravessar o Parque Nacional da Chapada Diamantina até outro surpreendente curso d'água. Um dos principais afluentes do Paraguaçu é o rio Santo Antônio e nós estamos agora navegando exatamente sobre ele, aqui na região do Maribus. Como vocês podem ver, essa paisagem deslumbrante, linda, aos pés da Serra do Sincorá. É impossível falar do Paraguaçu sem falar dessa região aqui. Estamos no Pantanal da Chapada, uma planície inundada pelos rios Santo Antônio e Utinga. Isso aqui é uma história, Rogério, de muitos anos, quando os garimpeiros mexendo na serra, aí as areias foi descendo e fizemos uma barragem natural ali nesse rio aqui, no Santo Antônio. Fez uma barragem e virou esse marimbu. É no Maribus que Neilson pratica a pesca esportiva e criou uma forma particular de chamar o peixe.
Essa é a chamada tucunaré. E agora eu vou chamar o panhari. Aí pronto, vem um cardume, aí pronto, é 20, 30 tucunaré, rapidinho você pega. Pega isso tudo? Isso tudo. Eu sempre pego, assim? sempre mesmo. O silêncio é marcante e a água nem parece corrente. E veja só, aproveitando as águas tranquilas aqui do Maribus, os pescadores usam uma técnica muito simples e engenhosa aqui, que é a pesca com boia. Que é isso aqui, olha só, um isopor, tem um cordãozinho aqui amarrando o isopor e a isca bem aqui na ponta. Como é que funciona? Você bota ele aí, por exemplo, você colocou dentro d'água, quando o peixe pega... Ela fica boiando ela aí, fica né? boiando. Isso aqui é o quê? O judiar, chamado judiar. E o outro? Esse, o lampreia. Lampreia. O lampreio. Ó, bonito. E esse é o que nós mais pesca, É. a traíra. Todo dia é assim, né, velho? Tem uma muqueca. É Ave Maria, a muqueca é bom demais. Afluentes de águas serenas que nos levam para outras paragens. Aqui do alto a gente vê os contornos do Rio Paraguaçu e de seus afluentes, as partes mais visíveis, mas a gente vai descer para ver de perto aquelas partes que ficam escondidinhas nas profundezas e atrai gente do mundo inteiro. É de carro que se chega na zona rural de Nova Redenção. Aqui a família Braga recebe a nossa equipe com a comidinha saborosa e sertaneja preparada por Dona Alice. E a gente faz sempre comida da região. Aqui tem o godó, né? O godó de banana. Tem a quiabada ali, mamão verde, a palma, né? Que o pessoal, os gringos chamam de cactus, né? E tem a abóbora, né? A carne de sol, com linguiça. Reservamos o almoço para depois. Afinal, temos hora certa para chegar na parte mais baixa da gruta. Um dos lugares mais deslumbrantes da nossa viagem, o Poço Azul, por onde passa um dos afluentes submersos do Paraguaçu. Todos param para contemplar a obra da natureza. Mas de onde vem essa água tão cristalina? Você tem a situação da água ser cristalina, né? Por ser um rio subterrâneo, você não tem floras, não tem vegetação, onde soltaria a matéria orgânica, as enzimas das vegetações. Tem os minerais também que dão a coloração à água azul, né? O magnésio e o carbonato de cálcio, junto com o complemento da luz e profundidade também. O visitante pode mergulhar desde que não use cremes no corpo para não sujar a água. É emocionante, é muito lindo. Dá um medo entrar aqui, mas a emoção faz valer a pena, com certeza. Parece que a gente está flutuando, é a sensação de voo mesmo. Ninguém resiste ao banho flutuante. Maravilha, gente. A água é refrescante. Como vocês podem ver, cristalina, a gente consegue ver o fundo lá, o poço lá, a parte mais baixa. Aqui na caverna. Ao meio-dia, o raio do sol bate no ponto mais alto da gruta e o poço fica ainda mais iluminado. Em 2005, foram encontrados aqui fósseis de animais pré-históricos. O poço chega a atingir mais de 30 metros de profundidade e Israel consegue chegar lá, no ponto mais baixo, sem equipamento de mergulho. E em poucos segundos, ele leva uma câmera na cabeça. E é assim que você pode acompanhar com a gente este mergulho especial. São pouco mais de 20 segundos. Prática, né? A cada mergulho que você vai fazendo, vai aumentando a capacidade respiratória, é tudo mais fácil. Isso a gente fala que é o oásis nordestino, né? É assim, exibido em algumas áreas, misterioso em outras, que o Paraguaçu nos leva para uma viagem inesquecível pelos caminhos da vida e da natureza. O nosso passeio pelo gigante Paraguaçu vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!